Você já esqueceu onde colocou as chaves? Ou o nome de alguém conhecido? Deu um branco por segundos? Esquecimentos são normais. Mas e quando isso começa a acontecer todos os dias? Quando o tempo apaga lembranças importantes? Quando a pessoa à sua frente não lembra mais quem você é? Hoje vamos conversar sobre o Alzheimer. Não com o peso de um diagnóstico sem saída, mas com a intenção de entender e compreender essa doença. O que é o Alzheimer? O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa progressiva. Isso significa que, ao longo do tempo, as células do cérebro vão morrendo, principalmente as que cuidam da memória, da linguagem, da orientação e do comportamento. É a forma mais comum de demência no mundo e atinge principalmente pessoas acima de 65 anos, mas também existem casos mais precoces. É como se, aos poucos, o cérebro fosse apagando conexões que antes faziam parte de quem a pessoa era. O Alzheimer costuma começar de forma sutil. Onde estão minhas chaves? Qual era mesmo o nome da minha vizinha? Hoje é segunda ou sexta? Esses lapsos de memória se tornam cada vez mais frequentes. A pessoa pode se perder no bairro, onde mora há anos, esquecer de tomar banho, de comer, de reconhecer rostos próximos. Além da memória, o Alzheimer também afeta o comportamento. Mudanças de humor, irritação, apatia, desconfiança. Imagine como é confuso acordar num corpo conhecido, mas no mundo estranho. O impacto na família. Não é só quem tem Alzheimer que sofre. A família também sofre. O cuidador, muitas vezes, um filho, um cônjuge, um neto, passa a lidar com a dor de ver alguém se apagar aos poucos. É um luto em vida. Você ainda vê uma pessoa ali, mas ela não te reconhece mais. Ou te confunde com alguém do passado. É duro. Mas é aí que entra o afeto que resiste até o esquecimento. Muitos cuidadores desenvolvem ansiedade, depressão e exaustão. Por isso, cuidar de quem cuida também é fundamental. Causas, fatores de risco e prevenção. As causas exatas do Alzheimer ainda não são totalmente conhecidas. Mas sabemos que fatores genéticos, envelhecimento, traumas cranianos e estilo de vida têm relação. A boa notícia? Existem formas de cuidar do cérebro ao longo da vida. Manter a mente ativa com leitura, jogos, aprendizado, praticar atividade física, ter uma alimentação saudável, socializar, manter conexões humanas, dormir bem. Bem, não são garantias, mas são caminhos de cuidado. Diagnóstico e tratamento. O diagnóstico é feito por neurologistas, psiquiatras ou geriatras. Inclui testes cognitivos, entrevistas clínicas, exames de imagem. O tratamento não cura o Alzheimer, mas pode desacelerar a progressão da doença. Existem medicamentos, terapias, estimulação cognitiva e apoio psicológico. A presença da família e de profissionais preparados faz toda a diferença. Sobre o tratamento do Alzheimer e a psicologia. Quando a gente fala em Alzheimer, é importante lembrar que ela não é uma doença que a psicologia resolve sozinha. O Alzheimer é uma condição neurológica, degenerativa. O cérebro literalmente começa a perder conexões. Então, o tratamento principal vem da medicina, com neurologistas, geriatras, psiquiatras e com exames, diagnósticos e medicamentos. Mas, obviamente, isso não significa que a psicologia não tenha papel. Na verdade, ela entra onde o remédio não chega. A psicologia ajuda a lidar com o impacto emocional, ajudar o paciente, quando possível, a manter vínculos, identidade e afeto. E, principalmente, ajuda a quem cuida. Cuidar de alguém com Alzheimer exige mais do que rotina. Exige paciência, empatia e equilíbrio. E alguns teóricos da psicologia ajudam a gente a enxergar esse cuidado com mais profundidade. O Erik Erikson, por exemplo, dizia que no fim da vida, a gente precisa olhar para trás e sentir que a vida fez sentido. Mas imagina não lembrar da própria história. Quem cuida pode ajudar essa pessoa a se reconectar com pedacinhos dela mesma. O Donald Winnicott fala que todo mundo precisa de um ambiente suficientemente bom. Alguém que escolhe, que ampara. É isso que o cuidador se torna. E Carl Rogers, da psicologia humanista, falava da importância de escutar a verdade e de aceitar o outro sem julgamento. Mesmo quando a memória falha, a presença continua sendo o que mais importa. E para quem cuida, a psicologia também serve como apoio emocional, para ajudar a lidar com a culpa, o cansaço
e a sensação de perda constante. Mas não é sobre curar nesse caso. É sobre sustentar e acolher. E continuar amando, mesmo nos dias mais difíceis. E, principalmente, não significa que cuidar vai ser leve. Nem todo mundo vai dar conta o tempo todo. E tá tudo bem admitir isso. Cuidar de alguém com Alzheimer é uma jornada cheia de altos e baixos. Tem dias em que a pessoa sorri e reconhece um rosto. E tem dia que canta uma música antiga. Tem dias que ela se fecha, se assusta e se perde dentro da própria casa. E é nessa inconstância que a psicologia ajuda. Não para dar conta de tudo, mas para que o cuidador não se perca de si mesmo nesse processo. Porque às vezes quem está ali o tempo inteiro também precisa ser visto, escutado e acolhido. A psicologia entra aqui, como um espaço de escuta, um lugar onde você pode dizer: tô cansado, não sei mais o que fazer, sinto falta de quem ela era. E ouvir de volta: isso é humano. Por isso, se você convive com alguém que tem Alzheimer, se você cuida ou ama alguém nessa situação, saiba que não precisa fazer isso sozinho. A informação ajuda, o cuidado multiplica. E o afeto, mesmo quando a memória falha, ainda é sentido. Porque no fim das contas, o Alzheimer pode apagar lembranças. Mas o que a gente constrói com presença, com toque, com silêncio compartilhado, isso não desaparece tão fácil assim. O Alzheimer é uma doença difícil e ela vai aos poucos apagando o que parecia inesquecível. Mas mesmo assim, ainda é possível cuidar, ainda é possível amar. Não precisa forçar a memória. Às vezes basta estar ali, com paciência, com escuta e com presença. A psicologia talvez não traga a cura, mas ela pode trazer o fôlego. Pode ajudar a transformar essa travessia em algo menos solitário, para quem também tem a doença e para quem cuida também. Se você chegou até aqui, obrigado. Talvez esse vídeo tenha feito você lembrar de alguém. Talvez tenha te dado coragem para conversar e pedir ajuda, para olhar com mais carinho. Se fez sentido para você, compartilha, porque tem muita gente cuidando no silêncio, sem saber que não precisa estar sozinho. E se quiser ver mais conteúdo sobre saúde mental, relações e como a psicologia pode fazer parte da vida real, se inscreve aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo.